Médica faz grave análise sobre Davi e ADM se manifesta. Eu vou contar essa história para vocês, meu povo, a respeito de uma fala, de uma afirmação, de uma análise que uma médica fez a respeito de Davi, falando que ele é narcisista. E você vai saber de tudo isso. Eu quero saber a sua opinião. Mais um médico falando a respeito de Davi? Então, vamos lá, a gente vai falar sobre isso aí. E Isa quer mudar. Quer mudar o quê, meu povo? Vamos saber exatamente o quê. Mais cirurgias, gente. Mais cirurgias na Isabelle. Ela quer fazer cirurgias e a gente vai falar sobre isso porque a questão é mudar os traços. Bom, vamos lá, porque antes da gente falar sobre tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu quero deixar aquele recadinho claro, aquele recadinho para você que está do outro lado. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não deixou o seu like, gente, tá esperando o quê, meu povo? Solta o joinha, solta a curtida. E vem que vem. Lembrando que você também vai lá nas nossas redes sociais, tá? @filhoscanal, tanto TikTok quanto Instagram. Segue a gente lá. É isso aí, meu povo. Vem pra cá, a gente fala de reality show. Estamos falando de BBB 24, aí no seu finalzinho, né? E futuramente estaremos falando da grande conquista. Bom, gente, vamos lá. Sem mais demora, vem comigo aqui porque eu vou falar primeiramente desse caso. Esse caso que está deixando muita gente aqui furiosa, muita gente revoltada. A DM de Davi se manifestou e falou um monte. Fãs do Davi, torcida tá aqui enlouquecida por conta desta fala, desta afirmação da médica, de uma médica que eu vou contar para vocês que esteve no podcast, tá? E vocês vão saber direitinho o que acontece, gente. Vem comigo aqui porque nesse final de semana, olha só, um vídeo de um episódio do podcast Na Onda da Toada, tá? Esse podcast, Na Onda da Toada, é um famoso podcast lá em Paratins, que é a cidade da Isabelle, tá? E esse vídeo viralizou nas redes sociais. Aí você vai me perguntar por quê? E eu vou te responder aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Porque essa médica, ela disse que o Davi, ele é narcisista. Ela afirmou isso. Vocês vão ver o vídeo, tá? E ela disse ainda que ela parou de ver o BBB. Por quê? Porque o Davi não foi eliminado. E ela ia parar de assistir se ele continuasse no programa. E foi exatamente isso que ela fez. Só que no vídeo que vocês vão ver, os apresentadores que estão ali, inclusive, deram umas risadas porque eles falaram que a maior prova de resistência da Isabelle é aguentar o Davi. E foi aí que essa médica disse essa tão polêmica, essa tão grave afirmação sobre o Davi, tá? E eu vou mostrar também daqui a pouco a equipe dele, o que a equipe dele falou, porque falou muito, inclusive tá pedindo retratação, tá? Do próprio programa Na Onda da Toada, tá pedindo, eu quero ver se vai ter retratação. Vamos lá, porque eu vou falar rapidamente antes de vocês assistirem o vídeo, que num determinado momento ali da fala da médica, ela que também é fã de BBB, ela disse a respeito do comportamento do Davi, ela falou: agora eu vou falar uma coisa, vou falar como médica. Esse rapaz, ele tem uma personalidade narcisística. Quando você lê no Código de Doenças Psiquiátricas, você lê e você vê que ele tem uma personalidade narcisística. Ela também, gente, apontou ali sobre a torcida do Davi. E ela disse que a torcida do Davi é uma torcida fanática. Olha só o que ela falou. Criou-se em torno dele um fanatismo. Essa que é a verdade. E tem algo muito ruim. Ninguém pode criticar que já vira hater. Gente, as pessoas têm que ter opinião. Foi o que ela disse, tá? E aí, meu povo, ela concluiu ali no vídeo que não consegue mais ver o reality, que foi aquilo que eu falei, por conta de que o Davi permanece no jogo, e por conta da torcida, e por conta de tudo aí. E aí ela falou, eu parei de assistir. No paredão que ele não saiu, eu falei que ia parar de assistir se ele não saísse. E parei. Agora a gente vai ver o vídeo dela falando sobre essa personalidade do Davi, tá? E depois vocês voltem pra cá, porque a gente vai ler o print do ADM do Davi falando sobre isso. Vamos lá? Vamos assistir o vídeo, então, da Beijo pra médica. Parintins, na época do festival.
E agora eu vou falar como médica. Eu vou te falar, esse rapaz ele tem uma personalidade narcisista. Quando você vai lá e você lê, lá no Código de Doenças Psiquiátricas, você lê e você vai ver que ele tem uma personalidade narcisista. Ele é doido. A verdade é que criou-se ao entorno dele um fanatismo. Essa que é a verdade. Criou-se ao entorno dele um fanatismo e tem algo muito ruim. Ninguém pode criticar, que já vira hater. Gente, as pessoas têm que ter opinião. Exatamente, a gente não pode falar nada. Tá aí, gente. Fala grave, né? É gravíssimo isso aí que ela falou e aquilo que eu falei pra vocês. O povo aqui fora ficou super revoltado, tá? Porque ela fez uma afirmação no programa do YouTube, um programa que tem realmente ali uma influência muito grande, e ela, como médica, né, dá essa afirmação, é preocupante. E aí, gente? Qual a opinião de vocês sobre isso? Fala pra gente. Agora vamos lá, porque o ADM do Davi falou o seguinte sobre isso. Vamos ver aqui que o ADM, de que forma que o ADM se manifestou? Vamos lá. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aos responsáveis pelo podcast Na Onda da Toada, nós, equipe do participante Davi Brito, viemos por meio desta expressar nosso repúdio às práticas veiculadas no episódio recente de seu programa intitulado Na Onda da Toada. Ficamos consternados com a maneira irresponsável, aí vamos dar sequência aqui, de maneira irresponsável com que foi tratado um assunto tão sério e delicado como saúde mental, mais especificamente o diagnóstico de narcisismo. O episódio em questão expôs uma suposta médica que, ao proferir um diagnóstico gravíssimo de narcisismo, sem qualquer embasamento científico ou profissional adequado, demonstrou total despreparo e falta de ética. Diagnosticar distúrbios mentais sem os devidos estudos, laudos e exames médicos é não apenas irresponsável, mas também perigoso, contribuindo para estigmas e desinformação que prejudicam diretamente a saúde e o bem-estar daqueles que são afetados. Continuando aqui, gente. A saúde mental é um assunto de extrema importância e delicadeza que deve ser tratado com respeito e embasamento científico. É imperativo que os profissionais de mídia, incluindo produtores de podcasts como o seu, ajam com responsabilidade e ética ao abordar temas tão sensíveis, evitando disseminar informações errôneas e prejudiciais. Portanto, exigimos retratação pública por parte do programa Na Onda da Toada, em relação ao episódio mencionado, bem como um compromisso de adotar práticas mais responsáveis e éticas em futuras produções. Foi o que a equipe do Davi disse, tá, gente? O posicionamento é esse. Estão pedindo aí uma retratação do podcast. E aí eles colocaram equipe Davi Brito e assessoria jurídica. Eita lasqueira, hein? O negócio tá sério, hein, gente? Você que tá assistindo, você acabou de ouvir isso aí que a gente falou, você vai opinar, você vai dizer o que você acha que deveria ser feito, tá? Diante dessa situação, dessa fala, dessa afirmação desta médica, dessa doutora. Você vai falar pra gente, vai escrever aqui, tá? Vai colocar aqui o que você acha, qual é a sua opinião. Se ela tá certa, se ela tá errada, completamente errada, ao falar o que ela disse ali. A gente quer saber o que você pensa, tá, gente? Então, assim, o negócio tá sério aqui fora. Agora, meu povo, eu quero ir para um outro assunto aqui com vocês, a respeito de outro participante, ou outra, melhor dizendo, da Isabelle. Gente, olha só. Cirurgia plástica, a gente sabe que as pessoas estão aí, né? Principalmente as mulheres, né? É claro que os homens também estão chegando aí junto, também nesse quesito de cirurgia. E a Isabelle, ela foi um pouco criticada por conta de algumas mudanças que ela fez. E eu vou falar isso para vocês por conta dos traços indígenas, né, dela. E ela afirmou dentro do programa que ela quer fazer uma cirurgia. E eu vou mostrar que quer fazer um procedimento estético, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês por quê. Acompanha aqui comigo, gente. Porque a Isa, olha só, isso foi até durante o momento que o tempo que a Pitel estava ainda no jogo. Aí a gente vai trazer aqui para vocês alguns momentos que aconteceram ali. A Isabelle e a Pitel estavam conversando na cozinha da Xepa, falando sobre a festa e tal. E aí o papo estava seguindo quando o assunto foi para procedimentos estéticos.
feitos pela Isabelle, né? E nisso, a Isabelle perguntou, a Fernanda também estava nessa época, onde que a Fernanda, ela perguntou ali onde está a Fernanda e disse que queria analisar a sister, né? A Fernanda. Aí ela falou assim, ó, queria ver a prótese dela. Então ela queria ver a prótese da Fernanda. Eu nem achava que ela tinha prótese, silicone. Aí nisso a Pitel respondeu: e você tem silicone? Respondeu não, perguntou para Isabelle: você tem silicone? Aí ela falou que tinha, na mama, né? E aí a Pitel: só silicone? E aí nesse momento, meu povo, a Isabelle, ela detalhou ali a intervenção cirúrgica dela. E aí ela disse que colocou 320 ml, tá, de silicone nos seios. E nisso vai, fala daqui, fala dali. E aí ela explicou o motivo desse procedimento. E olha só o que a Isabelle disse. Eu tinha peitão quando eu era mais nova. Aí comecei a treinar. A minha mama desapareceu. Aí a Pitel foi, murchou tudo, né? E aí as duas seguiram conversando sobre cirurgia. E foi isso que aconteceu naquele episódio. E aí teve um outro episódio que aconteceu, foi agora, durante a festa de sexta-feira. Giovanna estava na casa, isso foi, obviamente, né, antes da eliminação dela. Aí a Isabelle falou assim, ó, a Isabelle estava se arrumando no quarto, vocês devem lembrar desse dia. Aí a Isabelle falou assim, quero fazer uma cirurgia no meu nariz, ficar com a pontinha assim. Aí ela apontou, falou a forma que ela queria que o nariz dela ficasse. E aí o Davi, tem como esperar 10 anos não? Foi a pergunta dele. Aí nisso a Isabelle, lindo da minha vida, eu vou esperar por 10 anos. Aí a Giovanna, tu tá vendo problema onde não tem. Continue com seus belíssimos traços indígenas, por favor. Foi o que a Giovanna aconselhou a Isabelle. E a Isabelle respondeu, também me amo como eu sou. Foi o que a Isabelle disse nessa conversa. Aí, eu queria que vocês continuassem aqui comigo e acompanhassem aqui, que eu vou ler para vocês, o que o portal Terra falou sobre essas intervenções cirúrgicas, esses procedimentos que a Isabelle fez, tá, gente? Pra gente entender um pouquinho rapidamente, porque olha só o que diz aqui o portal Terra. Os segredos de beleza de Isabelle Nogueira estão aos poucos sendo desvendados. Uma das integrantes do Pipoca, a modelo, vem chamando a atenção não só pela sua forma física, mas pelo rosto encantador. Mas você sabia que ela passou por um processo de harmonização facial antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil? O antes e depois vem surpreendendo os internautas e o responsável pela transformação foi o Dr. Júlio César, que tem como principal objetivo potencializar a autoestima de seus pacientes. E o melhor de tudo, com elegância. Vamos pro próximo? Continuação aqui, ó. Olha o que ele disse, o médico, que fez lá o procedimento na Isabelle. A Isa é minha paciente há 2 anos. Cuido dela com exclusividade em procedimentos faciais e corporais. Já era uma mulher linda, com traços amazônicos. Só fizemos realçar e deixá-la ainda mais plena, foi o que ele disse. Investimos em procedimentos que melhoraram a qualidade da pele, estimulam colágeno. Também ajustamos proporções para valorizar os seus traços. Então, de acordo ali com o médico, esse procedimento estético foi para valorizar os traços da Isabelle, esses traços amazonenses, tá, gente? Traços amazônicos. E aí vamos dar continuidade, porque a internet, você sabe como é que é, né? A internet, o povo da internet, a gente sabe como é que funciona. Eles sempre falam alguma coisa, né? E a Isabelle, que levou essa cultura da Amazônia ali para dentro da casa, né? Cultura indígena e tudo mais. Aí, meu povo, eu vou ler aqui para vocês algumas postagens, alguns comentários falando a respeito dessas mudanças, né, estéticas da Isabelle. E vamos ver aqui o que o pessoal tá achando, tá falando sobre isso. Olha só, tem um internauta que disse aqui, ó. Quando saírem e descobrirem que até o rosto da Isabelle é outro, rapaz. Aí teve outro que falou. Traços indígenas? Sabe de nada, inocente. KKKKK. Aí teve outro aqui que falou, ó. Essa outra aqui, ela já entra defendendo a Isabelle contra comentários, né, críticos de pessoas que acham que ela não tem, que ela que a ancestralidade indígena dela, que ela mudou e tal. Olha só o que essa daqui diz, ó. Quem está dizendo que a Isabelle comprou a ancestralidade dela, a ancestralidade indígena com um cirurgião?
nunca viu a família dela, né? Então essa aqui está dizendo que a Isabelle não se tornou esteticamente, né, com aparência indígena por conta da cirurgia, dos procedimentos. Porque muita gente está falando isso. Ah, a Isabelle antes da cirurgia não tinha traços indígenas. Então ela fez isso, né, para poder entrar nesse meio e tal, cultural e não sei o quê. Só que aí a menina está rebatendo isso. Ela está dizendo que olha só, quem está dizendo que a Isabelle comprou a ancestralidade indígena com o cirurgião nunca viu a família dela, né? Tem nome para isso. E aí ela mostra a família da Isabelle, que vocês estão vendo aí, né? Mãe, irmã, pai, a família dela aí reunida, e mostrando que a família tem sim os traços indígenas, tá? Então que isso não foi comprado por conta de um procedimento estético. Isso realmente ela tem. A família dela tem sim esses traços. Tá aí, gente? Vocês vão responder, vocês vão comentar, vocês vão dizer o que vocês acham dessas cirurgias, desses procedimentos que a Isabelle fez e fará, né? Porque ela tem vontade de fazer algumas outras coisas, algumas outras mudanças ali no visual, no físico. E aí você vai falar pra gente, meu povo, tá? Porque é muito importante a sua opinião. O que você acha dessa história toda aí, tá? Comenta aqui, participa, porque a gente quer saber o que você tá pensando, tá bom? Agora eu queria ir para um outro caso aqui, que também tem a ver com Davi. Ainda tem a ver com Davi, tá? É sobre o quê? É sobre racismo. Gente, o Davi, agora que é líder, lá no quarto do líder, ele revelou um caso de racismo que ele presenciou. E ele estava conversando com a Isabelle e falando sobre isso, que esse caso de racismo que ele pôde ver, pôde presenciar, tocou ele de forma, assim, profunda. E olha só o que ele disse. Só pra gente falar aqui rapidamente, que aqui fora ele nem sabe, né? Mal sabe ele. Tantos ataques, né, que ele recebeu aqui, racistas, nem sabe, né? E aí ele tocou nesse assunto dentro do programa. Olha só o que ele disse. Que situação que eu passei. Eu fui correr, fazer um treino de noite. Eu sempre vou correr no farol da Barra de noite. Tinha um rapaz que ele estava atrás de mim. Só que eu fui andando e tinha duas meninas na minha frente. Duas meninas na minha frente e o rapaz atrás de mim. E o rapaz estava andando normal. Elas começaram a olhar para trás, elas pegaram a bolsa, esconderam a bolsa. Eu olhei assim, eu estava normal, estava tranquilo, até parei. Parei de andar muito rápido, para elas não pensarem que eu estava atrás delas. E elas começaram a acelerar o passo. Aí, na hora, o rapaz que estava vindo atrás, ele começou a chorar. Daí eu olhei para trás e vi ele chorando. Daí eu falei assim, boa noite. Aconteceu alguma coisa com o senhor? Aí ele falou, não, é que as meninas saíram correndo. Daí eu falei para ele, saiu correndo? Como assim? Mas eu já tinha percebido a situação. E aí ele falou, não, é que elas pensaram que eu iria assaltar elas. Eu não sou assaltante, não. Só estou aqui fazendo a minha caminhada. Isso é por causa da minha cor. Aí, na verdade, foi uma pergunta. Isso é por causa da roupa que eu estou vestindo? Porque não tenho condições de comprar uma roupa bacana? Cortar o meu cabelo? Andar mais arrumado, cheiroso e com relógio de ouro no braço? Então ele relatou essa situação que ele viveu, que ele presenciou de um rapaz que sofreu esse tipo de racismo, tá, gente? De preconceito. E aí ele disse que essa situação comoveu muito ele, deixou ele ali muito, sabe, assim, profundamente, ficou comovido com aquilo. E aí ele falou assim, aí, poxa, aquilo me doeu, velho. Às vezes, só pela nossa cor, a gente já é julgado. E o racismo, ele existe. E aquilo me tocou muito. Então, foi isso aí, gente. Foi o relato do Davi, tá? Quando ele sair, ele vai ver também muitas coisas acontecendo aqui fora, né? Sobre isso, sobre essa situação aí. Bom, gente, é isso. Contei para vocês aqui algumas coisas, passei para vocês aqui algumas informações, tá? Você tá aí do outro lado, vai dizer, vai opinar. Principalmente sobre esse caso aí da médica que eu falei aqui, que disse que o Davi, né, tem essa personalidade aí. Vocês viram, vocês ouviram, vocês viram o vídeo. E agora vocês vão comentar bastante sobre tudo isso, tá bom? E eu não posso deixar, é claro, não posso esquecer de dar aquele recado para você. Se você tá aí e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Se você, por acaso, não deixou o seu like, esqueceu de deixar o joinha, deixa o joinha, gente, por favor, deixa o seu like, tá? E vem que vem. Filhos Canal.